por decisão coletiva, por decisão científica, por decisão de reconhecimento coletivo desse objeto, desse sítio. É por isso que a gente pode decidir. Por exemplo, nós hoje, em Mértola, temos, por exemplo, a capacidade de poder decidir que certo tipo de património rural pode ser património cultural importante. A arquitetura rural, os espaços de ocupação agrícola, certo tipo de terrenos, de muros, de espaços. Isso pode ser, em nossa decisão, transformado em património cultural decisivo, em que não é para não tocar, é para pôr a funcionar. Nós hoje todos sabemos que todo este espaço fantástico da ruralidade está a ser abandonado no nosso país, no interior. São espaços decisivos. Hoje são de passeio. O pobre do citadino vai à procura do passarinho, à procura do ar livre, vai até lá e passa. E sabemos que, a médio termo, aqueles espaços vão ser fundamentais para a nossa alimentação, porque nós vamos ter fome em breve. E aquela terra, a terra preta, aquela terra suja, vai ser fundamental para a gente poder sobreviver. Portanto, essa forma, esse património cultural é decisivo para a nossa própria sobrevivência. E passa precisamente pela forma como podemos não só salvaguardar, como desenvolver, criar mais-valia, criar estruturas de poder e de contrapoder em zonas deste género. Portanto, pode ser transformado, é o castelo, é a igreja, é o grande palácio, é o mobiliário, é o cante, o património do imaginário, várias formas que nós podemos organizar. Mas hoje, por razões óbvias em relação ao nosso futuro, temos de começar a tratar do tal património que habitualmente não é tratável. Bem, hoje o mundo camponês abandonou, hoje já não temos camponeses, quase não temos camponeses mais no sul, desapareceram, as terras são abandonadas e as terras são espaços excepcionais de paisagem. Nós já temos hoje capacidade de poder catalogar, classificar, ordenar a paisagem como património. E essa paisagem é fundamental porque são paisagens humanizadas, são paisagens que foram feitas pelo homem. A paisagem não tratada pelo homem é no Alasca, é na Groenlândia. Tudo isto aqui é antropizado profundamente. Não há um palmo que não seja profundamente antropizado. Portanto, há uma intervenção humana e, a partir daí, houve uma modificação histórica. E, a partir daí, pode haver uma requalificação, um reaproveitamento e uma reentrada num património que é um património de consumo, de revitalização e de sobrevivência. Portanto, de certa forma, estes 35 anos que eu tenho passado em Mértola, temos organizado equipas de investigação, porque nós, para fazer investigação científica, só podemos fazer se fizermos com o máximo de qualidade. Máximo de qualidade. Não há outro tipo de investigação. E esta investigação é feita é mostrada através da divulgação das tais publicações científicas, aquelas que são depois avaliadas, que nos avaliam, ou outro tipo de divulgação científica, que é a museografia. A museografia é uma divulgação didática. É uma divulgação que fala claro para toda a gente, não só para o especialista, como também para o indígena, para o autóctone, aquele que não sabe ler habitualmente. Esse vai beber, vai ler, vai informar-se ao museu daquilo que nós queremos mostrar, daquilo que nós somos capazes de mostrar. Portanto, a museologia tem essa vantagem também, que é divulgar cientificamente e divulgar pedagogicamente. Mas tem outra vantagem também. Vai criar um público. E um público que não é só o local. Portanto, o local é valorizado do ponto de vista identitário por aquilo que vê que é da sua região, que é do seu sítio e que o dignifica como indígena. Mas há outro tipo de público. É aquilo que agora está muito na moda. E que é o
sofreu taxado com €1, não é? Que é o turismo. Não. Portanto, que é o turismo, que agora está na moda, que é a chamada maior indústria mundial neste momento. Já ultrapassou a última grande indústria, já hoje é a primeira indústria mundial. Portanto, isso implica uma entrada de gente de todo tipo. Gente interessante, é verdade, gente que tem curiosidade, gente que vem a sítios como Mértola porque já viu qualquer coisa na divulgação científica, ou técnica, ou turística, não interessa, mas que vem e que tem curiosidade. E este turista é um turista novo. Não é o turista que vai para a praia. Esse que vai bronzear é um turista que habitualmente não para em Mértola porque aquilo queima no verão. A malta não para, segue para a praia. Portanto, o que para quer ver. E se quer ver tem curiosidade e, portanto, também tem já uma certa base cultural interessante. Portanto, o contacto com o indígena cria ali um contacto curioso, interessante, culturalmente vantajoso para o indígena. Portanto, porque o turista culto também deixa qualquer coisa mais, além de alguns euros úteis à população. Portanto, esta mecânica está a criar uma certa forma diferente de um turismo que está a criar também curiosidade, está a lançar curiosidade, está a desenvolver algumas regiões que estão em decréscimo, que estão em stress, não só de população, como principalmente de formação e de juventude. Portanto, é um fenómeno interessante que, através do património e que, através dos mecanismos culturais ligados à divulgação desse património, que é precisamente a museografia, criou uma forma interessante de desenvolvimento. Só para concluir, hoje, Mértola, com os seus 1000 habitantes, tem pouco mais do que isso, 1200, está com 30.000 visitantes por ano, o que é interessante. Ou seja, todo o desenvolvimento da pequena vila hoje passa pela restauração, pelo acolhimento, pela forma como o turista, esse turista especial, é visto na comunidade. Portanto, é uma forma talvez fundamental em relação à nossa forma de ver o mundo, de ver o espaço, que pode ser interessante também para criar um desenvolvimento. Portanto, é uma atitude, principalmente do ponto de vista política, em relação a este tipo de património. Deixo ficar. Bom, depois destas intervenções, de facto, de ser o último por ordem alfabética, eu vou resumir, digamos assim, a minha intervenção àquilo que é o pressuposto destas intervenções iniciais, que é lançar algumas discussões para a Assembleia e depois podemos entrar num tom mais coloquial. Aquilo que, enfim, tendo em atenção algumas destas intervenções e até me parecem, algumas foram fundamentais, eu não sei já tirar muito bem apontamentos, mas ainda vou aqui utilizar essa ilustração do professor Vitor Oliveira Jorge, porque há aqui algumas ideias que me parecem particularmente interessantes. Eu gostaria de falar numa coisa que já aqui foi referida, que é o problema da fragmentação do conceito de património e da forma como nós nos situamos no património. Houve aqui o testemunho de até se poder circular de departamento em departamento, que isso até de faculdade em faculdade, sempre ancorado na mesma área patrimonial. Eu estou-me a lembrar que nos últimos anos aquilo que aconteceu na gestão do património nacional é que as instituições foram mudando de nome e quando se fala com o Presidente da Câmara, ele está sempre ligeiramente atrasado e fala exatamente da instituição anterior e não da instituição atual, o que cria alguma dificuldade no legal. E isso, desde logo, essa fragmentação é uma fragmentação que tem a ver com opções que até podem ser políticas, opções de gestão de património, mas também tem muito a ver com esta noção que nós vamos desenvolvendo de património e com uma coisa que também aqui foi falada, que é muitas vezes a identificação do agente do património com o património que estuda e a sua apropriação desse património. E que leva também a uma visão que eu até diria muitas vezes corporativa, em que o meu património é melhor que o teu, ou é bastante mais importante. E essa situação leva-nos muitas vezes a ter uma visão muito partilhada daquilo que é o património, muito espartilhada daquilo que é o património, e não apenas se reflete ao nível da academia, mas reflete-se ao nível da própria intervenção e da forma como o património é usufruído. E se nós até quisermos ser mais explícitos, os próprios mecanismos legais de classificação do património
muitas vezes criam essa diferenciação de uma forma particularmente brutal. Eu começaria até por dizer isso, onde eu vivi mais diretamente e poderei dar a minha experiência na divisão entre o património arquitetónico e o património arqueológico. O que era uma coisa que, se neste momento até continuar a ser uma coisa extremamente, digamos assim, perigosa para a sobrevivência do património, no sentido em que, por evolução da própria sociedade e da economia em geral, e não vou estar a debruçar sobre isso, hoje em dia, aquilo que se passou na arqueologia portuguesa nos últimos 20 anos mudou completamente de paradigma. Hoje em dia, os desafios que se põem à arqueologia portuguesa não têm tanto a ver com o desenvolvimento da arqueologia preventiva, que está particularmente ligada ao ciclo de obras públicas e de desenvolvimento de infraestruturas que o país atravessou. E, nesse sentido, aquilo que hoje a arqueologia, o grande desafio da arqueologia, enquanto atividade económica, geradora de bens, mas geradora também de riqueza, de uma forma mais ampla, tem o grande desafio que ela tem pela frente é, particularmente, em se casar com as políticas de reabilitação, que, qualquer que seja o nosso futuro, são absolutamente políticas fundamentais que qualquer governo que venhamos a ter vai ter que desenvolver, porque é um desafio à própria sociedade o problema da reabilitação urbana. E nós aí, quando nos comparamos, e muitas vezes é bom fazermos isso, nomeadamente com os restantes países europeus, a situação não podia ser mais catastrófica. O nosso investimento em reabilitação urbana é absolutamente desastroso e qualquer política de gestão do património tem de olhar para a reabilitação urbana e a própria arqueologia tem de se integrar, de se rearranjar nesse âmbito e o seu casamento, digamos assim, com a área do património arquitetónico, a mim parece-me absolutamente fundamental para a sua sobrevivência. Esse era um primeiro aspecto que eu gostaria de trazer e quase desgarrado da outra questão que eu gostaria depois de apresentar. E que tem a ver, e eu agora, permitam-me que eu não pense só, mas também fundamentalmente até pela minha experiência em arqueologia, com o património enquanto uma marca. Pode parecer muito, digamos assim, muitas vezes muito afrontoso para quem se dedica ao património, mas algumas das ideias com as quais eu estou de acordo e que aqui foram expostas, as ideias de que o património tem de gerar uma mais-valia para a comunidade, o património tem de gerar riqueza para a comunidade em que se integra, tem de valorizar essa mesma comunidade e tem de ser reconhecido como uma mais-valia por essa mesma comunidade em que se integra. Portanto, há aqui uma relação de interação entre o património e a comunidade, em que os agentes do património não podem ser, e muito bem, os donos do património, mas têm de ser apenas os agentes nesta interação entre estas duas vertentes. Aquilo que me parece é que, quando nós olhamos para aquilo que é uma marca do património hoje, não temos tanta percepção como tínhamos aqui há alguns anos atrás, com todos os seus defeitos todos os seus defeitos e virtudes. Nós aqui há alguns anos, e até sobre, enfim, a batuta da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, e estou a falar da época antes de 25 de Abril, nós quase todos que nos lembramos de um logo que aparecia muitas vezes, até por intermédio da Junta Autónoma das Estradas, naquela sinalética feita em betão, que era a torre cortada pelo ar, que era sinónimo de monumento. E como nós víamos um sinal desses, que não tinha qualquer outra indicação, nós tínhamos, digamos assim, a chamada de atenção para algo que era um monumento. É evidente que hoje o conceito, e esta é a própria designação de património, abandonamos o conceito de monumentalização e temos um conceito muito mais amplo de património, que nomeadamente vai integrar até, e não é por acaso que é tão recente, a própria Convenção do Património Intangível e do Património Imaterial, que data de 2003, portanto tem cerca de 11 anos. É, digamos assim, uma conquista não apenas nossa, mas uma conquista através da Unesco, da comunidade internacional, relativamente recente, e que foi vertida até para países para os países ocidentais e para a Europa em particular, em grande parte revertendo uma tradição patrimonial que tem muito mais impacto, por exemplo, no Novo Mundo ou noutras regiões onde a presença de outras civilizações ou casamento com outras realidades civilizacionais desde muito cedo chamou a atenção para a importância da oralidade, para a importância das tradições e para a importância delas serem preservadas numa política patrimonial não fragmentada, mas numa política patrimonial integrada. E, nesse sentido, parece-me que é particularmente importante a opção por um projeto em que se aposte na criação da tal marca patrimonial que não será restrita ao conceito de monumento nacional que nós tínhamos antigamente ligada ao período e seria até institucionalmente relacionada com a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais,
que foi a produtora, digamos assim, desse logo, mas nós vemos a necessidade de criar, junto da população em geral, a marca do património como uma marca atrativa. Essa é uma marca que funciona muito bem em termos internacionais, e poderíamos discutir depois quais os conceitos e as balizas desse conceito ao nível do património mundial. Mas, de facto, o símbolo património mundial é uma marca que se tem vindo a afirmar, nomeadamente em áreas, e eu aqui passaria para o terceiro e último ponto que gostaria de aqui referir, em áreas de, poderíamos chamar muita coisa, mas de rentabilização do património. E, nomeadamente, naquilo que nós, ao nível da arqueologia, poderíamos falar, um pouco o Cláudio já aqui falou e bem, até porque a experiência dele é uma experiência sempre de referência quando estas coisas se têm que discutir entre nós, que é a relação de arqueologia e turismo. E a forma como essa relação se pode desenvolver. Porque muitas vezes a ideia que prevalece é a ideia, e como devem compreender nesta relação de casamento entre a arqueologia e o turismo, a necessidade de criar uma marca e promover uma marca é fundamental, mas mais do que isso é a necessidade de quem é quem neste casamento entre arqueologia e turismo, e até poderíamos ser um pouco mais amplos e dizer património e turismo. Isto é, quem é que tem que interagir nestas atividades. Muitas vezes a ideia que prevalece em muitas áreas é que quando nós temos que tratar questões de turismo, saem os arqueólogos têm que deixar, ou os técnicos de património, aqui podemos obviamente ultrapassar esta fragmentação e falar de uma forma mais generalista, os técnicos de património acabaram o seu trabalho e a partir de agora vêm os especialistas em turismo e são eles que vão desenvolver esta área. Eu creio que as experiências boas que nós conhecemos contrariam um pouco também aqui esta fragmentação de saberes e esta fragmentação, digamos assim, de agentes. Eu estou-me a recordar de um exemplo que eu não me canso de repetir, que é o exemplo de um património mundial, até na sua cronologia mais recente que o próprio Val do Couto, que são as jazidas fossíferas da Serra da Atapuerca, e cujo projeto, sendo bastante mais recente, foi objeto, a partir de um modelo de gestão fundacional, através de uma fundação, de uma estrutura de dinamização do turismo local com a atribuição de responsabilidades nesta área, não a um especialista em economia do turismo, não a um especialista em arqueologia, mas em alguém que tinha um perfil académico que juntava estas duas vertentes. Era uma professora da Universidade de Boston, de origem espanhola, que tinha feito um mestrado numa área muito diferente da Atapuerca, como era o Calcolítico, e que foi exatamente para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação e depois um doutoramento na Universidade de Boston na área do turismo e do turismo cultural. E foi uma pessoa com estas valências múltiplas que muitas vezes ultrapassam aquilo que também é, e é muito importante, a fragmentação do conhecimento que no domínio académico se implanta e que depois vai ter o seu reflexo no domínio institucional de intervenção, que permitiu o desenvolvimento de um projeto onde o casamento da vertente patrimonial e com a vertente do, digamos assim, do desenvolvimento económico de uma região era absolutamente vital. E isto porque, e terminaria, o património, independentemente, terminaria com uma pequena nota só. O património, independentemente daquilo que nós podemos pensar, e os diferentes tipos de património que aqui foram tratados, na sua mais ampla acessão, o património visa fundamentalmente algo que, para existir, no sentido de património cultural que aqui foi dado, tem de ser reconhecido pelo conjunto dos cidadãos. E se não o é, não deixa de ter a sua função patrimonial. Isto é um bem, é uma mais-valia, que é reconhecida pela comunidade, normalmente na qual se insere, ou de facto nós temos uma grave dificuldade em o poder rentabilizar. Outra questão que aqui, e era só a tal pequena nota que eu gostaria apenas de deixar, é que desta fragmentação entre a forma como nós patrimonializamos, também é feita de uma forma completamente diferenciada. Eu chamava a atenção, por exemplo, de acordo com os normativos legais existentes e já existem há algum tempo, tudo que é património arqueológico está automaticamente classificado entre nós, digamos assim, é objeto de uma intervenção adequada do Estado e tem de ser devidamente testemunhada pelo Estado, coisa que não sucede, por exemplo, entre o património construído. O património construído
só é relevante e o Estado tem uma palavra a dizer se existir a aplicação de alguns dos mecanismos de património municipal, imóvel de interesse público, monumento nacional, porque senão o Estado não tem qualquer capacidade, no tal castelo, no palácio, podem ser de um privado, até podem ser de uma Câmara, de restringir qualquer obra, seja numa casa de banho pública ou privada, independentemente da necessidade que isso apresentar. E isso é um elemento que nos deve, digamos assim, também preocupar, porque muitas vezes pode haver aqui mecanismos de aplicação da patrimonialização excessivos, que, aplicados em determinados contextos, podem levar, por exemplo, a uma situação que há pouco tempo surgiu no Brasil, onde estas questões têm um impacto muito grande, até porque o IFAM trabalha no domínio da arqueologia preventiva com grandes projetos, que têm uma dimensão que é absolutamente incomparável com os projetos que nós conhecemos entre nós. Pode ser, por exemplo, o desenvolvimento de uma mina de bauxite, alguns na Amazónia, que é o desmantelamento de uma serra, também da Serra de Sintas, e todo o impacto ambiental ou patrimonial que isso pode ter, nomeadamente do ponto de vista arqueológico, e as regras que eram impostas pelo IFAM estavam a ser postas em causa pelo próprio governo de Dilma Rousseff, na medida em que eram regras tão restritivas que o IFAM não conseguia dar a resposta e depois havia uma desarticulação entre aquilo que a lei previa e a realidade, nem tão pouco as exigências enormes e tão espartilhadas se justificavam no contexto recessivo em que estava a entrar a economia brasileira. Eu soube isto, alguns conseguiram talvez partilhar isso até por um mail mandado pela Sociedade de Arqueologia Brasileira, pelo seu presidente, que é da Universidade do Pará, exatamente a tentar alertar a comunidade internacional para se unir aos arqueólogos brasileiros e protestarem junto das entidades competentes para a não revisão dessa lei, pelo perigo que ela podia abrir. Muito obrigado a todos os intervenientes. Eu só gostaria de aproveitar, antes de passar imediatamente à Assembleia, para dizer que dentro dos dias de 27 a 29 deste mês, decorrerá na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no quadro do Instituto de História Contemporânea, precisamente um congresso, ou um encontro, não sei se é bem congresso, mas é pelo menos um encontro importante, chamado Patrimonialização e Sustentabilidade do Património. Sou uma das pessoas que lá intervém, entre muitíssimos. De qualquer maneira, certamente as 5 intervenções que aqui houve e que me parecem já ter feito desta sessão uma das sessões melhores que já ouvi sobre esta temática, pela diversidade e riqueza dos problemas levantados, sobre os quais não vou falar, porque senão não deixava os outros falar. Passamos imediatamente às pessoas da Assembleia. Hoje creio que não temos microfone de Assembleia, portanto, não sei, vamos talvez colocá-lo pelo zap da filmagem, se consiga perceber que as pessoas depois ligam. Não, façam um favor. Quem intervenha, agradecia que dissesse também o seu nome, por favor, para podermos identificar. Afinal, podes falar aqui. Afinal, falar para animar normalmente o moderador tem que atacar. É sempre muito perigoso quando dizem para falar. Não chega. Quando era miúdo, toda a gente mandava calar, porque eu tinha medo de falar muito. E tive muito prazer em ser professor, sabendo porque me pagavam por isso. Mas agora, eu estou formado ou aposentado, estou numa situação difícil, aproveito outros momentos para falar, que é terrível. Não, por acaso, como vou intervir nesse congresso da patrimonialização e sustentabilidade do património, escrevi para lá já, é obrigatório mandar para lá, já acabou o prazo para mandar os textos, e, quer dizer, realmente, como é que eu ia dizer? Há um livro que eu parto sempre, que é aquele livro do Marc Guillaume, Política do Património, que já tinha sido escrito em 1980, que, ou seja, uma pessoa que não trabalhava nesta área foi conselheiro ou consultor de vários ministérios e é de formação economista.
E pareceu-me que esse livro, que eu li e com muito prazer e achei que era uma pedada do charco, devia ser traduzido. Consegui na altura que a Campo das Letras traduzisse o livro por uma Joana Casporro, que vivia aqui no Alentejo, e depois, é que eu já não sei muito bem onde estou, e depois fiz então um pequeno prefáciozinho para ele, que me obrigou a ler o livro 3 e 4 vezes e 5, para tentar fazer um esquema que eu não consigo ter o poder, por exemplo, aqui, não quero destacar ninguém, mas do Augusto Santos Silva, que realmente ouço todas as terças-feiras na televisão, mas que já como aluno, e peço desculpa de referenciar sempre esta coisa já tão arcaica, já foi há tantos anos, quando vim cá para o Porto 75, mas surpreendia-me sempre, porque enquanto as outras pessoas escreviam muito, ele trazia meia página da A4 e ali dizia mais do que será o quê. Quer dizer, realmente eu poder de síntese e aquelas 3 tópicos que ele ali apontou são muito interessantes. Entre outras coisas que aqui foram ditas por todos os oradores. Mas, de facto, eu vejo o património como uma opção. Uma vez dizia o Alves Costa, em Castelo Velho, estavam encarregados lá em Castelo Velho, um sítio que está integrado numa rede de sítios visitáveis aqui no Norte. Podem ver essa ideia do antiguipado, que estou calado. Dizia-me eu, isto é uma amassada, porque em todas as épocas se construiu, se destruiu, etc. Roma, por exemplo, uma cidade, uma antiga e fria, de construções, a gente vê um resto de chão que é romano, vê um primeiro andar que é medieval e vê uma parte de cima que é moderno, e agora, com esta ideia do património, ficamos lacados, não é? Queremos lacar o tempo. Quer dizer, aquilo que preside a todas as ideias de património, sejam elas apoderadas pelos Estados patrimonialistas ou neopatrimonialistas, como gentilmente ali o Augusto os referiu, sejam eles apenas na acessão de um elemento rentável, quer dizer, de renda, que é um elemento muito importante dentro da estrutura do capitalismo, não é? Que cada vez mais vive de rendas. Como todos sabemos, não é? O David Harvey, por exemplo, fala muito disso, mas outros autores, desde o Marx. Mas a terceira, que é aquela propriamente desenvolvimentista, portanto, utilizar o património como um elemento que, de facto, as pessoas como o Cláudio tendem a ver como um desenvolvimento que envolve a comunidade toda, e para a comunidade e pela comunidade, que é uma visão democrática, não é? Uma visão a partir de baixo. E também creio que estava na origem daquelas ideias do Ecomuseu e também ligadas às ideias da nova museologia e às ideias que viram, por exemplo, aqueles indivíduos que criaram, que criou em Paris o Museu das Artes de Tradição Populaire, e toda a problemática que tem a ver com uma ideia que é assim: sendo o património uma coisa que vem do Estado, que vem de cima, não é? Este movimento de patrimonializar, seja em que direção for, ou que sentido for, dos 3 enunciados públicos, vem de cima e, portanto, é sempre uma coisa paternalista, não é? Pater, é sempre uma coisa, de certo modo, imposta. Nós queremos que as pessoas se integrem nele. Isto é, queremos que as pessoas, no fundo, há aqui uma intenção política de absorção, uma intenção ideológica de absorção e até de quem é o verdadeiro emissor último do valor e quem é que é, ou que teoricamente deve ser a última entidade que define o que é o valor patrimonial, o valor do património, deste património, no sentido de património na terceira acessão do Augusto Santos Silva. É exatamente a população toda, não é? A população toda organizada democraticamente. Ora, nós vemos também a distância que vai entre esse ideal democrático, ou social-democrático, tal como ele acontece na realidade, e aquilo que vem das constituições, como por exemplo na educação toda, etc. E depois, na prática, as dificuldades que temos de implementar isso, não é? Por exemplo, neste momento as câmaras municipais, onde a maioria delas está completamente falha de qualquer capacidade de atuar, não? Havia câmaras que depois do 25 de Abril criaram áreas de intervenção no património muito importantes e atualmente não têm sequer essas áreas nem pessoal, ou se têm o pessoal, ocupam em outras atividades,
porque não têm possibilidades nenhumas de fazer, seja o que for, visto que não têm dinheiro para isso, nem meios, nem há uma política nesse sentido. Quer dizer, houve mesmo, em muitos casos, como a gente sabe, em Portugal, depois do 25 de Abril, e em particular depois da entrada na União Europeia, e com a injeção de verbas que permitiram construção em larga escala, não é? Coisas como acontece na Várzea de Loures, não é? Uma das zonas também férteis do país, periférica de Lisboa, e onde, segundo uma sobrinha minha, não é? Que não é nada radical, mas que é arquiteta, me disse: tio, isso aquilo é tudo para implodir. Claro, podíamos implodir as casas das pessoas, não é? Mas quer dizer, de facto, uma paisagem muito bem. Um exemplo que tenho conhecimento, não está aqui a pessoa que não me pôde acompanhar, a minha mulher, a Florbela Estevão. Ela trabalhou conjuntamente com uma equipe intermunicipal de 6 municípios num projeto precisamente para a valorização das defesas contra as invasões napoleónicas no início do século XIX, as linhas de Torres, as famosas linhas de Torres, da terceira invasão, construídas num ano, para não durar, etc. Não vou descrever isso agora, mas isso foi objeto, graças à obtenção de uma verba europeia, dos E-Grants, dado por 3 países nórdicos, foi possível fazer intervenções arqueológicas de conservação, salvaguarda e até patrimonialização, musealização, e portanto eu todos os dias lá em casa agora ouço essas questões e esses problemas. O que é que acontece neste momento? Até foi criada uma associação intermunicipal chamada precisamente Rota Histórica das Linhas de Torres. Fizeram ainda agora há pouco tempo um colóquio lá em Loures, correu bastante bem, mas o grande problema é que não há verba, as próprias câmaras não têm verba sequer para entrar como, digamos assim, partners nessa associação, não têm verba básica. Portanto, ela está criada legalmente, mas está parada. Quer dizer, e o grande problema é que estes monumentos exigem uma permanente manutenção. Não quer dizer que as pessoas não tenham feito um trabalho extraordinário de colaboração com as populações locais, que sejam os próprios presidentes de freguesia, muitos deles a acalentarem extraordinariamente estas iniciativas, que não haja um envolvimento constante que há de grupos que passam ali. Hoje há muitas maneiras de viver o património, de vivenciar o chamado património. Uma delas, a mais absurda, agora peço desculpa, uma pequena brincadeira para aligeirar, que é uma das vezes que nos levantámos cedíssimo, porque ela tinha esse trabalho e também quis acompanhá-la para ver como era, num sábado, fomos para junto de um desses fortes das linhas de Torres e vinham 100 pessoas ou mais, não é? Que era num passeio dos fortes, ou numa corrida dos fortes, ou qualquer coisa assim. Teve o cuidado de ir à Câmara buscar garrafas de água, ainda havia dinheiro nessa altura para comprar garrafas destas, e fomos os dois, com o carro, ela, e com as garrafas de água. E cada um com uma garrafa de água na mão, e ela a olhar para a paisagem, a ver onde é que vinham os tais corredores que vinham visitar os fortes, que era suposto pararem um bocadinho ali, para ela explicar aquele forte, que foi restaurado e que tem alguns elementos interessantes para fazer a tipologia dos fortes. E qual era o nosso espanto? Quando passaram os vultos a correr, evidentemente nem sequer podiam parar, porque, obviamente, os fortes eram simplesmente um pretexto para o seu exercício físico. O exercício físico não se pode parar, porque senão arrefece. E o património ali iria arrefecer, de maneira que apenas o presidente dessa associação, dessa entidade, parou por uma questão de gentileza e levou uma garrafa de água por caridade para connosco, porque não precisavam de água para água. Portanto, quer dizer, isto está assim, é realmente muito complicado. E esta questão do envolvimento das populações, pois evidentemente, há todo um trabalho, há possivelmente até memórias, há imensos arquivos, eu já fui, por exemplo, ao arquivo com ela, ao arquivo da Marinha, é uma extensão de centenas e centenas e centenas de metros que ficam ali junto à zona do rio, coisa doida, e também o Departamento de Arqueologia, que se chama de Arqueologia dos Estudos Militares do Exército, também tem imensas caixas por estudar, mas a gente sabe que em toda a parte, em Inglaterra, em Londres, há imensas associações napoleónicas, em Itália agora celebrado o centenário de Waterloo, há em França também, embora a ligação com o Napoleão em França é muito complexa, por causa do Napoleão de ser um vencido, mas ao mesmo tempo o típico herói trágico e tal.
ao mesmo tempo jacobino, mas ao mesmo tempo também, de algum modo, falseou ou frustrou alguns ideais da Revolução Francesa. Toda essa complexidade. Mas, quer dizer, há documentação em toda a parte e não temos. E depois neste processo foram envolvidas as populações todas. Isto não tem só a ver com o Sul ou com Lisboa. Tem a ver com o país todo, porque era interessante fazer uma rede, já que agora era interessante fazer uma rede com Almeida, onde há também pessoas a tentar investigar coisas, com Elvas, obviamente, e também, evidentemente, com todas estas coisas que havia aqui na zona do próprio Coa e do Porto. Imagino que para aqui, nos arredores do Porto, também uma cena em toda aqui. Portanto, ou o Sul. Já estás a falar. Pronto, vamos lá. Então já, só para dizer, ao concluir, é o seguinte. O grande problema dos investimentos feitos na área do património, esse problema também se tem em relação ao Coa, de maneira dramática, mas depois em relação a muitos outros, é que fazemos um investimento inicial e, portanto, envolvemos-nos muito e depois não há, ou muitas vezes não há, possibilidade de sustentabilidade, porque nós temos em Portugal muito esta questão dos fogachos, mas temos dificuldade em institucionalizar situações de como é que eu ia dizer, de continuidade, de sustentabilidade precisamente, e de envolvimento das populações, exceto à escala micro-local ou local, de envolvimento das populações que nunca podem ser vistas só, porque também há aqui um aspecto que pode ser um pouco, há aquele livro das comunidades imaginadas, não é? Mas, bem conhecido, mas, quer dizer, há aqui um aspecto um pouco imaginário ou ficcional em torno da ideia de comunidade. Eu, por exemplo, agora, a comunidade é que pertence, eu sou lourense, mas já fui alfacinha, já fui angolano e já fui tripeiro. E, fundamentalmente, até talvez seja tripeiro. Quer dizer, a questão do nomadismo contemporâneo, quer dizer, o nomadismo contemporâneo, quer dizer, nós nomadizamos e o que é que liga uma pessoa a um património local que sinta como seu, um problema. Pronto, e não digo mais nada, peço desculpas de me ter alongado. Quem desejava falar? Muito boa tarde. Obrigada pela organização, mais uma vez, pela qualidade do painel e pelas intervenções que foram feitas. E, embora a minha intervenção não pretendesse educar num conceito de envolvência do nomadismo, mas vou pegar na sua última deixa e perguntar até que ponto é que essa noção de nomadismo cultural e eventualmente político podia estar relacionada em termos patrimonialísticos com imersividade, ou seja, a imersividade. Imersividade.